9h28, novo dia já está de volta. Ótima manhã de quarta-feira para todos nós. Vamos voltar com liberdade de opinião. Vamos voltar com Boris Casoy e Fernando Mollica, que agora vão comentar declarações do presidente Jair Bolsonaro dadas ontem no Palácio do Planalto. Ele subiu o tom, foi duro contra ministros do Supremo Tribunal Federal, ainda repercutindo a decisão tomada pela segunda turma, que contrariou a outra decisão do ministro Nunes Marques e cassou o deputado bolsonarista Fernando Francischini. Em determinado momento, ao citar as Forças Armadas, o presidente Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, não vou fazer papel de idiota. Vamos acompanhar. Eu sou o chefe das Forças Armadas. Nós não vamos fazer o papel de idiotas. Eu tenho a obrigação de agir. Tenho jogado dentro das quatro linhas. Não acho uma só palavra minha, um só gesto, um só ato, fora da Constituição. Será que 3 do Supremo Tribunal Federal, que pode muito, pode continuar achando que pode tudo? Eu não vou viver como um rato. Tem que haver uma reação. E se a população achar que não deve ser dessa maneira, preparem-se para ser prisioneiros, sem algemas. O ministro que solta o Lula é o mesmo que está à frente do Tribunal Superior Eleitoral, dando as cartas. Bolsonaro falou ainda em descumprimento de decisões do Supremo. Vamos acompanhar. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo. Não sou mais. Vamos lá, Boris e Mollica por aqui. Mollica, você primeiro, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, provavelmente não será a única vez que a gente vê o presidente Jair Bolsonaro subir o tom tanto assim, né, discurso para saltar a veia da testa, né, Mollica, e dizer que não vai cumprir decisões do Supremo Tribunal Federal. Esse tipo de discurso encontra, né, espelho, encontra eco em uma parcela da sociedade, mas é interessante para o presidente insistir nesse discurso, agora apostando numa reeleição ou já deu a hora dele partir para outros temas, hein, Mollica? A gente está falando de 33 milhões de brasileiros passando fome. Isso é interessante para o presidente ainda? Ele falou não fazer papel de idiota, né? O que ele não pode é fazer papel de golpista. Tem que parar de fazer o papel de golpista, porque é o que ele tem feito. É mais do que uma estratégia eleitoral, é uma estratégia para não aceitar a derrota. O tempo inteiro ele fica questionando a lisura do processo eleitoral, o tempo sem nenhuma evidência, sem nenhuma prova, sem nada. É só porque ele quer questionar, é quase uma questão de fé. Uma questão de fé, não dá nem para discutir. Como é que você vai discutir questão de fé? Se a pessoa acredita em Jesus ou acredita nos orixás, ele diz que não acredita nas urnas. Tá, não acredita, mas por uma questão de fé, qual é a evidência, qual é a prova? E o que ele se aproveita disso? E ele, claro, ele está vendo as pesquisas, não apenas as pesquisas que são publicadas pela imprensa, mas também a que ele faz, né, que o Palácio do Planalto faz, está vendo que a situação dele é complicada. Então, o que ele faz é isso, é questionar o tempo inteiro o processo eleitoral, ameaça e fica repetindo, não, eu estou jogando nas quatro linhas da Constituição. Não! Quando ele diz que não vai cumprir decisões judiciais, ele está descumprindo a Constituição, ele está descumprindo a separação de poderes, ele está descumprindo o juramento que ele fez ao tomar posse na presidência da República. Ele não tem o direito, nem ele, nem nenhum de nós, tem o direito de escolher que lei vai respeitar, que decisão judicial vai respeitar ou não respeitar. Isso é uma obrigação de cada cidadão. Então, o que o presidente Bolsonaro faz o tempo inteiro é criar esse clima, um clima que propicia a possibilidade de uma revolta. Ele falou outro dia, já falou e repetiu, que a população armada, essa população que ele tanto se esforçou para armar, para ter acesso a armas e munições que volta e meia vão parar na mão de bandidos, como os jornais publicam aí quase todos os dias.
Ele fala que é para defender a democracia, o conceito dele de democracia. Isso é muito perigoso. Ele ainda inclui as Forças Armadas nisso. O Bolsonaro, que foi definido pelo ex-presidente Ernesto Geisel como um mau militar, ele que foi condenado por um conselho de justificação por unanimidade, por aquela história que a revista Veja publicou, de querer colocar bombas em quartéis. Depois ele acabou absolvido num julgamento mais delicado no Superior Tribunal Militar. Mas ele foi praticamente afastado do Exército, tanto que ele abraçou a carreira política. E aí fica falando nisso, não fazer como idiotas. O Tribunal Superior Eleitoral convidou as Forças Armadas, assim como convidou a Polícia Federal, universidades, técnicos, OAB, para apresentarem sugestões de aperfeiçoamento do processo eleitoral. Isso foi feito. As sugestões foram analisadas. Agora, não pode o presidente, as Forças Armadas não foram lá para organizar as eleições, até como eu não canso de repetir, quando estiveram no poder, as Forças Armadas cancelaram as eleições. Eles não têm muita experiência nesse negócio de fazer eleição. E fica o presidente com esse tipo de ameaça. Quando, não acham uma palavra minha contra a Constituição, falou ontem, quando ele disse que não vai respeitar mais decisões da Justiça. Isso é uma palavra contra a Constituição. A Constituição determina os limites de cada poder e cada poder o exerce. Não gosta de uma decisão judicial? Recorra. Não pode dizer que não vai. Não pode ficar dizendo que a população será escravizada se não reagir. Reagir ao quê? O que ele chama de reagir? É a população ir às ruas armada contra uma eventual derrota de Jair Bolsonaro, porque ele não vai aceitar? Enfim, como vocês estão lembrando, estamos aí 33 milhões de brasileiros com fome. Uma fome que aumentou de 2020 para 2022. Milhões de brasileiros sem ter o que comer. E isso o presidente deveria tratar. E não ficar fazendo ameaças de ruptura institucional.